Show. Então vamos ver aqui o conteúdo que a gente tem no primeiro ano. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Ó? Nós vimos na penúltima aula a parte de força centrípeta. Fizemos a revisão, no caso. Aqui, ó, o que era uma força centrípeta? Era uma força que ela aponta para o centro. E isso é massa vezes aceleração centrípeta. Chegamos a fazer alguns exercícios, ficou aí para a página, leitura da página 270 e 273. Então, vindo aqui na aula. Então, chegamos a ver alguns casos e ficou para casa a página P127, página 273. Então, vamos lá. Eu tenho o livro aqui, 273. Opa. P127. Ah, 276, né? Não 3. Beleza. 276. 127. Então é esse cara aqui, ó. Vamos fazer ele então, para a gente poder tirar as dúvidas? Por favor. Será um prazer, filho. Então, espera aí. Oi. Beleza. Então, o que a gente tem aqui na questão? Rapidinho. Então, vamos lá. O que a gente tem? Uma atração muito popular nos circos é o Globo da Morte, que consiste numa gaiola que, de uma forma esférica, no interior do qual se movimenta uma pessoa, pilotando uma motocicleta. Considere o raio de 3,6 metros. A. Faça um diagrama das forças que atuam sobre o motorista no ponto A, B, C, D, indicadas na figura, sem incluir as forças de atrito. Para eventuais práticos, considere o conjunto piloto-motociclista como sendo um único corpo. Show! Qual a velocidade mínima que a moto deve ter no ponto C para não perder o contato? Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu recolocar esse enunciado fora. Ah tá, vai ter aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos analisar as forças que atuam em cada um dos casos. Então a gente sabe o quê? Que a força peso, ela sempre aponta para baixo. Então eu vou ter meu peso para cá, meu peso para cá,
botar um pouquinho menor para não ficar poluído o desenho. E outro para cá. Então você sabe que o meu peso sempre fica para baixo. Agora, o que acontece? Ele está empurrando o chão para baixo. Então a gente vai ter a normal. A normal é uma reação do solo. E quem vai ser a minha normal? Nesse caso, ó, a normal é sempre perpendicular ao plano. Então ele vai estar aqui. Minha normal ela vai estar para baixo. E minha normal ela vai estar para o outro lado. É tipo que ela tem que estar em direção ao centro? Não. Pensa comigo. A moto ela tá dentro do círculo. Então quando esse cara está aqui, ele está empurrando o chão para lá, para a direita. Se ele está Ah, sim. empurrando o chão para a Verdade. direita, então a normal está para a esquerda. Aqui, ó, ele está empurrando o chão para onde? Para cima. Então a normal vai estar para baixo. Show, Ok? show, show. E aqui a gente acabou esquecendo, né? Temos a normal aqui para baixo. Quer dizer, desculpa, a peso para baixo e a normal aqui para cima. Vou botar em cima da cabeça do carinha. Então essas vão ser as forças que vão estar atuando. Aqui ele fala para não incluir a força de atrito, né? Que ela estaria contrária ao movimento. Então, tipo aqui, ó, ela estaria nessa curva. Aqui ela estaria nessa direção, né? Contrário ao movimento, porque a moto está indo para a esquerda, naquele ponto. Então, só escrevendo aqui, temos o nosso peso. Opa. Nosso peso. Nosso peso. Nosso peso. E temos a nossa normal. Então, normal para cá. Normal para cá. Normal para cá. E a minha força centrípeta, né, ela vai estar apontada para onde? Sempre apontada para o centro, certo? Então ela estaria aqui para cima, né? Botar em outra cor aqui. Ó. Agora vem aquela coisa que eu falei, né? Do que? Que tem que ir agora. É que ela tá sempre indo pro centro. Na direção do centro da circunferência. É, mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que o enunciado pede. Então, ó, força centrípeta, força centrípeta, força centrípeta, força centrípeta. Então o desenho ele fica meio poluído, mas a ideia é mais ou menos essa. Ou seja, o peso sempre vai ser para baixo, a normal é sempre perpendicular ao plano. Se ele está andando por dentro aqui, ele está empurrando o chão para cima. Então a normal é para baixo. Mas se ele estivesse passando por cima, como se fosse tipo um quebra-mola, a normal estaria para cima, né? Porque ele está empurrando o chão para baixo. Então ele faça o diagrama que atue sobre o motociclista indicado sem incluir a força de atrito. Tá. Beleza, então essa é a letra A. Agora na letra B, eita, na letra B, o que ele está pedindo?
qual a velocidade mínima que o motociclista deve ter no ponto C. Então, se a gente olhar no ponto C, qual é a fórmula que eu vou ter? Eu tenho que tanto o peso quanto a normal, eles estão o quê? Na mesma direção da minha força centrípeta. Então eles vão se somar. Concorda comigo? E se tivesse de lado? Aí não somaria. Seria aqui, você vai somar só a normal a força centrípeta. Entendeu? Ah, se variar N mais FCP é igual a peso, no caso? Normal igual a força centrípeta. O P está fora. O P está para baixo. Tá. Entendeu? A forma de calcular seria totalmente diferente. E aí, o que acontece? Para ele estar a uma velocidade mínima, o que acontece se ele não tiver uma velocidade mínima? O que vai acontecer no ponto C? Ele não vai cair? Né? Ele vai chegar aqui em cima e ele vai, pum, cair igual uma jaca podre. Ou seja, a velocidade mínima é quando ele está quase caindo. Em outras palavras, é quando ele está quase o quê? Sem tocar o chão. Ou seja, se ele não está quase tocando o chão, eu posso dizer o quê? Que a minha normal é 0. Pegaram a ideia? Calma aí, pode repetir? Para ele cair, o que ele precisa fazer? Quando ele vai vir aqui em cima. Quando ele chega aqui em cima, se ele tiver uma velocidade muito pequena, o que vai acontecer com ele? Ele não vai cair? Né? Sim. Então, quando ele cai, repara que ele não tem mais contato com o solo. Certo? Ele não vai estar tocando mais o chão. Então, a velocidade mínima é quando ele tem que estar o quê? Quase não tocando mais o solo. Ou seja, não tem mais contato com o chão. Essa vai ser a velocidade mínima. E isso vai ocorrer isso vai acontecer quando? Quando a normal for igual ao quê? A 0. Por quê? Porque ele não está tocando mais o chão. Certo? Beleza. É porque não vai ter mais aquela reação do solo, dele empurrando o solo, né? Isso aí. Show. Gente, segundinho, alguém está telefonando. Quando ele não está tocando o chão, significa o quê? Que ele vai estar ali na velocidade mínima. A partir daí ele já cai. Então, vamos lá. Ó. Eu vou ter aqui, que a minha normal é 0. Logo, vou ter que o peso é igual à minha força centrípeta. Peso é a massa vezes a gravidade, né? E a força centrípeta é quem? É a massa vezes a aceleração centrípeta. Certo? Aceleração centrípeta. Deixa eu botar mais bonitinho. Então, deixa eu botar aqui. Eu tenho massa de um lado e massa do outro, posso cortar. Né? Não vai fazer diferença. Tanto que repara que o enunciado ele nem forma qual o tamanho da moto. Ou seja, para o cara poder passar ou não, ele precisa. A massa independe. É a mesma coisa que a gente tem, por exemplo, quando o foguete vai sair da Lua. Vai sair da Terra. Ele não precisa de uma velocidade específica. Quer dizer, ele não precisa de uma massa. A massa não influencia para um foguete sair ou não de órbita. O que vai influenciar é a velocidade com que ele vai atingir. Só que aí tem aquela questão, quanto maior a velocidade, mais energia ele vai precisar, né? Ou seja, você tem um carro e uma bicicleta e quer chegar a 10 km por hora. Uma coisa é empurrar a bicicleta, outra coisa é empurrar o carro. Então a massa vai influenciar para se chegar na velocidade. Mas assim, para se sair de órbita, basta você ter aquela velocidade. Então, a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado dividido
V ao quadrado dividido por R, pelo raio. Então eu sei que a minha velocidade, ela vai depender de quem? Passo o R para o outro lado. Então eu sei que minha velocidade ao quadrado é igual a gravidade vezes o raio. Então vamos lá. Gravidade é 10, raio 3,6. Isso aqui vai dar 36. Joga na raiz, eu tenho que minha velocidade é 6. Então, se ele tiver uma velocidade de 6 metros por segundo, ele consegue pular ali o loop. Ele consegue fazer um loop. Dúvidas? Ô, professor, mas calma aí, só uma coisa que isso já deu aqui. Diga. Se ele estiver no solo, eu vou colocar peso menos a normal, né? Isso. Peso menos a normal. Peso é igual a força centrípeta, né? Vai sempre depender de aonde ele vai estar. Você tem que sempre fazer esse diagrama aqui, ó, e ver para onde estão apontadas as forças. Nesse caso, Tá. no ar, eu vou ter normal menos o peso é igual a força sim. centrípeta. No caso do C, peso mais normal é igual a força centrípeta. No caso do D e no caso do B, a normal é igual a força centrípeta. Show. Entendeu? Cada caso é um Beleza. caso. Por isso que você tem que sempre desenhar ele para poder identificar o que você quer. Tudo bem? Show. Tudo bem. Então, vamos para o próximo. Então, o próximo foi o P134, 33 e 34, a página 280. Então, vamos lá. Então, são esses dois carinhos aqui, ó. Então vamos ali, ó. O veículo da figura tem um peso de 10.000 newtons e passa pelo ponto inferior da depressão, a velocidade de tanto. Determine a força de reação da pista do veículo nesse ponto. Então ele quer saber quem? Força de reação, ou seja, ele quer saber a normal, né? Como que o ambiente vai reagir. Então eu tenho que identificar para onde vão estar apontadas as forças. Então eu vou aproveitar aqui e já copiar. Então Só se vamos copiar o ponto analisar. A, né? Ó, o peso vai estar para baixo. Repara que ele passa por cima desse cara. Então, significa o quê? Ele está empurrando o chão para baixo. Logo, a minha normal está para cima. Opa. Então, repara que o raio ele está para cima, né? A minha força centrípeta, ela aponta para cima. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Normal menos o peso igual a força centrípeta. Então, nesse caso, eu vou ter normal menos o peso é igual a força centrípeta. Tudo bem? A minha força positiva vai ser sempre para onde ela estiver apontando para o centro do círculo, que nesse caso é normal. Então, o que a gente consegue obter por ali? Ó? Vou botar aqui separado para a gente poder substituir. Peso a gente já sabe que é 10.000. Beleza. Velocidade. A gente sabe que é quanto? 54 km por hora, mas a gente sabe que velocidade não pode ser dado em km por hora, né? Eu tenho que converter esse cara para metros por segundo. Então, se eu pegar esse cara e dividir por 3,6,
Então vamos lá. 15. Dá 15 só. Beleza, 15. Então eu vou ter que a minha velocidade... Eita merda. Vamos lá. É 15. Beleza. Então, minha força centrípeta, ela é quem? Eu quero achar a minha normal, né? Determine a força de reação. Então, o que eu vou fazer? Vou passar para o outro lado, o meu peso, então ele vai ficar positivo. E eu sei que a minha força centrípeta, ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. Então vamos lá. Eu sei que o meu peso é 10.000, então já vou substituir de uma vez. A minha massa, eu vou descobrir, né? Deixa eu só substituir a aceleração aqui primeiro. V ao quadrado sobre R. Então, eu sei que o meu peso, ele é 10.000. Mas meu peso, ele é quem? A massa vezes a gravidade. Então, eu sei que a gravidade, ela vale 10, né? Então, eu sei que minha massa, ela vai dividir por 10. Ou seja, vai ter aí 1.000. Então, minha massa é 1.000 quilos. Então, eu vou pegar aqui e vou substituir os 1.000. Beleza. Minha velocidade eu sei que é 15. E eu sei que meu raio é 10. Então vamos lá. Eu posso dividir 1.000 por 10. Então isso aqui vai dar 100. 15 ao quadrado, 225. Então esse cara aqui vai dar 225. Então eu vou multiplicar esse cara por 100. E vou somar com 10.000. Então a gente tem ali que vai dar 32.500 newtons. Então essa seria a força normal que está atuando no meu sistema. Dúvidas? Alguma Tranquilo. pergunta, gente? Pergunta alguém? Tranquilo, tranquilo? Beleza. Opa. Então vamos resolver agora a 134, que é parecida, né? Só que agora ele faz a curva para cima. Então, ó, um automóvel de 2.000 kg de massa sobe uma colina com velocidade de 20 metros por segundo. A colina forma um ângulo com raio de 200. Então, usando G igual a 10, determine a força de módulo em newtons que o solo exerce sobre ela no ponto A. Então ele quer exatamente a mesma coisa, ou seja, ele quer a normal, certo? Só que repara que agora ele está subindo. Então como que vai ficar meu esquema de forças? Como que vai ficar minha análise de forças? Então vamos lá. Ó. Eu vou ter algo mais ou menos assim. Ó.
Minha força centrípeta ela vai estar apontada para baixo. A minha normal está para cima, né? Porque ele empurra o chão para cima. Meu peso ele está para baixo. Então, eu vou ter o quê? Na minha equação, eu vou ter que agora o peso é positivo e a normal é negativa. Certo? Porque o peso está apontado para o raio. Então, vamos lá. Vou fazer o mesmo esquema. Eu quero então quem? Eu quero minha normal, né? Se eu quero minha normal, eu vou passar então a normal para cá e a força centrípeta para o outro lado. Então vai ficar peso menos força centrípeta é igual a normal. Vou inverter essa equação, né, para poder ficar mais bonitinha. Então pronto. Então agora eu vou ter a mesma relação que a anterior, só que agora é menos. Então vamos destrinchar esse cara. Aqui é peso é a massa vezes a gravidade. Minha aceleração então. Vou substituir aqui. Que vai dar v ao quadrado sobre r. Então vou ter aqui esse cara. O que eu vou fazer antes de substituir? Vou botar só o m em evidência. Tem o m de um lado e tem o m do outro. Então é a mesma coisa que eu tivesse isso aqui. Ó. Só para quê? Para poder ficar melhor. Menos conta para fazer. Então ó, vai ficar minha massa 2000, gravidade 10, velocidade 20, raio 200. Então vamos lá. 20 é a mesma coisa que 400. Então eu vou ter 400 dividido por 200 vai dar 2, né? Dez menos 2 dá 8. Oito vezes esse cara vai dar 16.000. Então eu vou ter que esse cara vale uma normal de 16.000 newtons. Alguma dúvida? Professor, mas tipo, porque no caso seria o peso positivo ali, porque depois ele estaria descendo? Porque o peso está apontado, está na mesma linha, está na mesma direção que a força centrípeta. Por isso que o Ah, peso... então Fala. toda força que tiver alinhada com a força centrípeta vai ser positiva. Isso aí. E toda força que não estiver alinhada com a força centrípeta é negativa. Negativa. Tá, Só que beleza. quando eu falo de alinhado, é na linha, ó. É na linha da força centrípeta. Show. Meu peso aqui, ele não está na linha da força centrípeta, então ele não entra na equação. Tudo bem? Uhum. Tudo. Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Igor, Laisa, Tranquilo. Letícia, Daniel, Arthur, Lucas, Thiago, sala 5. Há dúvidas? Pegaram o conceito então? Basicamente, ou seja, você vai fazer o diagrama de corpo livre. No diagrama de corpo livre, você vai ver qual das forças estão alinhadas com a minha força centrípeta, ou seja, a força centrípeta ela sempre vai apontar para dentro do círculo. E nisso que ela aponta sempre para dentro do círculo, a força que estiver alinhada com ela é positiva. A força que estiver contrária a ela, contrária é força.
né? A gente viu um caso ali em que o peso não entraria na conta. Ela seria negativa. Então, para a gente terminar, a ideia de hoje, como a gente vai ter o nosso recesso e tudo mais, né? Não vou ficar passando atividade, nem vou ficar prolongando o conteúdo, porque o nosso conteúdo é basicamente esse. Então, eu tenho aqui um desafio. Não sei se vocês já viram aqueles desenhinhos onde eu tenho o recipiente e o desafio é identificar qual recipiente enche primeiro. Então eu tenho o mesmo caso aqui, eu projetei um recipiente, um projeto de um recipiente, e a grande pergunta que eu faço para vocês é qual recipiente que ele vai encher primeiro. E aí, o que vocês acham? Calma aí, tem que dar uma analisada. É aquela fotinho que tem na internet. Aqui, ó. Eu acho que é. Essa mesma foto aqui, ó. Só peguei o mesmo desenho e modelei ele. O que vocês acham, gente? Eu acho que é. Thiago G. Qual que você acha? Aqui, ó. Ué. Ué, esse cara Se bem aqui? que o G também tá muito mal. Se bem que o G também tá muito mal. Acham que é o G? Todo mundo concorda com eles que é o G? Tô na dúvida. Entre Alguém, os dois. alguém duvida? Alguém contesta? Então vamos lá. Vou botar para rodar. L e L, beleza. Então, nossas estimativas ficaram no G, no I e no L. Beleza. Então vamos lá. Vamos botar para rodar. Então o primeiro recipiente a encher é a letra A. Alguém Porque é apostou muita não? água, velho. O que acontece? Não. Ó, depois vem o B. O que acontece? Quando a gente lida com esse tipo de exemplos, só uma simples foto não é suficiente. Eu preciso de outros parâmetros. Um dos parâmetros que a gente tem que ver é a quantidade de água que entra e a quantidade de água que sai. Por exemplo, a quantidade de água que está entrando é muito alta. Então ele não dá vazão, ou seja, ele não consegue jogar tudo para fora. Por isso que vai parecer que o A encheu primeiro. Mas se eu fechar a portinha daqui, ó. Se eu fechar a minha portinha do meu A, ou seja, entrar menos água, o que vai acontecer? Agora vai dar tempo do A escoar toda essa água. Então, por consequência, o A já não vai mais encher. Ó. Repare que o comportamento dele já é um pouquinho mais diferente. Olha lá, ele já se comporta diferente. Ó. O A já não enche mais, exatamente porque a torneira tá menor. A água que entra é menor. Ou melhor, a vazão é menor. A mesma coisa acontece se eu mudar a espessura dos canos, por exemplo. Né? Se eu mudar as espessuras do cano, basicamente a água ela vai se comportar de forma diferente. Ou seja, ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Ou seja, ela pode encher primeiro ou não. Então, ali, ó, até então, o máximo que a gente tem ali na tapa da beirada é o C, mas por enquanto o C não encheu. Nossas apostas foram no I, no L e no G, né? Mas ali, ó, o que acontece? Toda a água vai descer do A para o B, do B ela vai vir para o C. Só que o que acontece? Ela tem dois caminhos. Ela pode vir exatamente para o C, do C ela pode vir para o D, como ela pode vir e descer para os outros recipientes.
Aqui o que eu fiz? Eu acabei mudando nos outros exemplos, ó, eu diminuí um pouquinho o tamanho do cano. Ó. Você vê que é um quadradinho que é meio quadrado. Ó. Então pouca água está vindo para o G, ó, tanto que ele conseguiu encher. Mas se eu fizer algumas alterações, por exemplo, voltar o meu cara ao tamanho normal. Agora o G ele vai encher mais rápido, mas se eu fizer isso aqui, ó, diminuir a quantidade de água que entra no G. O sistema é o mesmo. Eu só estou alterando o diâmetro deles. Então, Aí o D enche mais rápido. nesse caso, quem vai encher vai ser o D. Uhum. Ou seja, ele não vai ter condições de extrapolar aquela água. Mas no caso do D ali, para encher o D, ele precisa encher o E também. Né? Tanto o E quanto o D tem que encher juntos. Porque eles estão compartilhados ali. Ó, para a gente poder ver. Ó, a água que está descendo, ó, repara que a quantidade de água que está chegando no D é bem maior. Que eu dei uma largada ali. E a água que está descendo ali para o G, ela é menor. Ou seja, dá tempo, né? Não dá tempo do D tirar essa água. Então, por consequência, o D ele vai encher ali primeiro. Entretanto, o que a gente tem? Ó? O D, a água dele vai aumentar, mas quando ele chegar aqui em cima, ó, essa água ela vai passar aqui por cima e vai começar a encher o E. Ou seja, tanto o D quanto o E vão ser os caras que nesse caso aí vão encher primeiro. Então, embora eu tenha o mesmo sistema, eu consigo fazer com que cada um dos recipientes eles encham primeiro. Tudo depende do quê? Da quantidade de água, da vazão que eu vou disponibilizar. Quanto mais água, quanto menos água, ou até o caminho, se eu diminuo ou aumento o diâmetro de um do outro, eu vou dar preferência para a água ir para um lugar em vez de ir para outro. Né? E a gente vai ter um efeito totalmente diferente. Ou seja, responder que o G ele enche primeiro, não sei se seria uma resposta muito certa, porque depende de vários outros parâmetros para eu poder exatamente confirmar isso. Então lá, temos que tanto o D quanto o E foram os primeiros a encher. Repara que só alterando meu sistema. Tudo bem, gente? Perguntas? Tranquilo. Então, basicamente, a gente termina aí o nosso conteúdo. No próximo bimestre, né, ou sem ser semana que vem na outra, né, depois desse ato aí que a gente vai ter, a gente vai continuar com o mesmo conteúdo, tudo bem? Vamos aí evoluindo nos exercícios e tudo mais. Então, seria bom aí vocês darem pelo menos uma lida direito nesse capítulo que a gente acabou de ver, para não esquecer totalmente. Tudo bem, gente? Perguntas? Show, tranquilo, tranquilo. Então terminamos por aqui.